Bom, boa noite, vamos dar início à nossa aula de hoje, né? A gente vai continuar falando sobre organização empresarial, tá? Continuidade da matéria da aula anterior, né? Então, vamos lá. Só um instante. Qualquer que seja a organização, indústria, governo, igreja, exército, supermercado, banco, universidade, né? Comércio, apesar das diferentes atividades. Só um instante, turma. Gente, desculpa retornando aqui, tá? Então, acontece o seguinte, os problemas de selecionar, gerenciar as pessoas, né, de estabelecer planos e diretrizes, avaliar resultados, desempenho, coordenar, controlar as operações para alcançar objetivos desejados são comuns a qualquer tipo de empresa, qualquer tipo de organização, né? Aberto, passa aqui não. Então, assim, essas são, né, de forma, uma visão geral do que seria uma organização, ok? Então, toda organização existe, né? Ela não existe não para si mesma, mas para alcançar objetivos e produzir resultados, né? E é em função dos objetivos e resultados que a organização deve ser dimensionada, estruturada e orientada, né? E como a gente disse na aula anterior, a organização ela espera alcançar seus objetivos por meio de uma operação eficiente. E para que essa operação seja eficiente, a forma de balancear, a forma de alocar, né, seus funcionários, seus produtos, sua mão de obra, ela tem que ser eficiente também e eficaz, né? Como a gente disse também, dando uma recapitulada, os administradores, eles são essenciais a toda organização dinâmica e bem-sucedida, pois eles devem planejar, organizar, dirigir e controlar as operações do negócio, né? Lógico que um administrador sozinho também não resolve o problema da empresa, né? Ele tem que estar bem orientado, tem que estar bem respaldado, tem que estar bem assessorado para que essa empresa possa produzir, né, o efeito desejado, obter o êxito desejado, né? Bom, mas aí a gente vai ver, como a gente já tinha começado a falar na aula passada, inclusive vocês fizeram até uma atividade também, né? A questão seguinte, como que funciona a figura do administrador, né? A pessoa administradora, ela não deve somente estar respaldada, né? Ela tem que ter todo um critério para desenvolver, né, o plano de negócios da sua empresa, para desenvolver a forma, né, que essa empresa vai atingir a, o êxito esperado por ela, né? E a primeira coisa que a gente tem que falar, nesse caso, para a empresa atingir, né, os seus, o seu êxito e conseguir seus méritos e alavancar suas vendas e cada vez ela crescer mais, a primeira coisa que a gente tem que falar é o planejamento, tá? O planejamento estratégico, o planejamento de uma empresa, ele figura como a primeira função administrativa, tá? Servindo de, servindo de base para as demais funções, né? Então, é através do planejamento que aquele administrador, né? Que aquele pessoa ali que está gerindo a empresa vai conseguir colocar em prática o que ele pensa para o desenvolvimento dessa empresa, ok?
Então, o que acontece, gente? Com um planejamento, né, é possível determinar, né, a verdade é essa, antecipadamente os objetivos e a serem atingidos, né, e como deve ser feito para que esses objetivos sejam alcançados, né? Então, o gestor, o administrador vai fazer? Ele vai elaborar um plano estratégico, um plano de gestão, né? Estabelecendo as metas, estabelecendo seus objetivos e estipulando as formas eficazes, eficientes para que os objetivos sejam alcançados, ok? O planejamento, ele começa com a determinação dos objetivos e detalha os planos necessários para atingi-los da melhor forma possível, tá? O planejamento, na verdade, ele define onde se pretende chegar, o que deve ser feito, quando, como e em que sequência, tá? Então, quando esse administrador vai elaborar, né, vai planejar, porque é uma, é uma fase, não vou falar mais importante, mas uma das mais, tá, importante dentro de uma empresa, é a fase do planejamento. Por quê? Porque é através dela que vão ser estipulados, né, os objetivos, as metas vão ser traçados, quais os planos, quais diretrizes serão observadas, né, como que a empresa vai atuar, ok, gente? Então, um bom planejamento certamente facilitará, né, que essa empresa alcance esse resultado objetivado pelo é, pelo seu gestor, pelo seu administrador, ok? Ótimo. Vamos lá. Aí, pergunto a vocês, como fazer um planejamento estratégico de uma empresa, tá? A primeira coisa que a gente vai analisar, que o planejamento, a gente já falou, né? Que é quando o administrador, ele traça, né, as metas, ele traça as suas diretrizes para alcançar determinada meta, para alcançar determinado objetivo. Não é isso? Aí, turma, nós vamos definir o que seria estratégia, tá? A estratégia, o que seria estratégia? A estratégia é a arte de alcançar resultados, né? Decisões estratégicas, elas dizem respeito à direção de longo prazo da organização, ok? Porque elas tendem a ser complexas em sua natureza, elas dizem respeito ao escopo de atividades de uma organização, porque elas tendem a ser tomadas em situações de incerteza, né? As decisões estratégicas, elas dizem respeito a obter vantagem em relação aos concorrentes, por isso elas tendem a afetar as decisões operacionais, ok? Além disso, as decisões estratégicas dizem respeito a lidar com mudanças no ambiente empresarial, porque é possível, né? Existe a tendência aí de exigir uma técnica integrada dentro e fora da organização. Aí a gente daqui a pouquinho vai falar sobre a análise de ambiente interno e externo, e aí vai ficar mais claro, mais nítido, né? A questão do planejamento, ok? Decisão ainda, ela tem que se basear em recursos e competências, né? Lógico que a decisão ali, como a gente, desde o primeiro dia de aula, vem falando, ela tem que ser embasada em
capacidades, competências e habilidades, porque com isso a possibilidade de uma mudança favorável, considerável, né, uma mudança a favor da empresa pode existir, ok? Então, tudo isso a gente tem que analisar, tá? Então, tudo isso a gente tem que parar para pensar a importância de um planejamento estratégico, a importância de uma estratégia. E quando a gente fala de estratégia, a gente fala também da gestão de pessoas, né? Voltando aí na gestão de pessoas, né, na gestão estratégica de pessoas, a importância que tem um planejamento elaborado por um administrador, ele saber ali delimitar quais os seus objetivos, quais os seus planos, quais as suas metas, e saber também alocar de forma eficiente e eficaz, né? Por que eficiente e eficaz? É porque através da eficiência e da eficácia é possível alcançar objetivos, né? Então, de forma eficiente e eficaz, ele consegue alocar os seus funcionários, né? Os funcionários capacitados para determinadas funções, em pontos estratégicos, para que esse objetivo, para que essa meta seja alcançada com o menor tempo possível. Bom, e aí vamos pensar que a gente precisa, né? O que a gente precisa para a gente formular a estratégia, para a gente realizar uma estratégia, quer no campo pessoal, quer no campo profissional, quer no campo de gestão de pessoas, né? De gestão de produção, não interessa, né? Qualquer tipo de estratégia. A primeira coisa que a gente vai definir, o primeiro item a ser definido, é a visão, a missão e o valor da empresa, né? Missão, visão e valor da empresa, tá? O segundo ponto é a identificação de ameaças dos ambientes interno e externo, né? Ambiente interno e externo. Em terceiro aí, identificar fatores críticos de sucesso que servirá para a empresa avaliar seus pontos fortes e fracos. Turma, no item 2 e no item 3 que eu acabei de dizer aqui agora, todos os dois fazem referência a SWOT, ou a FOFA, né? Que vocês vão, daqui a pouquinho, estar sabendo fazer de forma eficiente e eficaz, tá? Outra coisa que tem que ser estabelecido é estabelecer o orçamento, né? Além de estabelecer o orçamento, é saber alocar o seu pessoal nos pontos estratégicos, mediante a sua estratégia, mediante os seus valores, mediante os seus princípios, né? Você saber alocar essas pessoas nos pontos corretos. A partir daí, é executar e monitorar, né? Como eu havia dito, né, as coisas, os itens aí que a gente vai observar, o primeiro deles é missão e visão, tá? A missão é o detalhamento da razão de ser da empresa, ou seja, por que da empresa existir, né? Exemplo, a Fiat, ela desenvolve, produz e comercializa carros e serviços que as pessoas preferem comprar, né? E têm orgulho de possuir, garantindo a criação de valor e a sustentabilidade do negócio, tá? Isso seria a missão, ou seja, produzir veículos de qualidade que as pessoas teriam orgulho de possuir, ok? Já a visão, ela é diferente da missão.
A visão, ela tem uma posição futura desejada, tá? É o que a organização aspira, o que a organização espera, onde que a organização quer chegar. Exemplo, novamente a Fiat, estar entre os principais players de mercado e ser referência de excelência em produtos e serviços automobilísticos, né? Então, olha só, como missão, ela pretende desenvolver e produzir veículos que o cidadão tem orgulho de possuir, tá? E como visão, ela pretende, né, ser uma das principais empresas do mercado, ser uma empresa de referência, de excelência em produtos e serviços automobilísticos, né? Fácil. Então, missão é o que ela é o que ela faz, é o que ela está executando. E a visão é o que ela pretende ser, é como ela pretende ser vista, tá, turma? Perante os olhos dos concorrentes. Como eu havia dito, a gente tem aí, né, a análise fofa ou análise SWOT. Essas análises fofa ou SWOT, tá? Ela, na verdade, são técnicas, tá? Utilizadas para apoiar na formulação de estratégia, ok? Então, são técnicas que os gerentes, que os administradores usam para apoiar na formulação da estratégia. Quando a gente fala de análise SWOT, olha só, análise fofa. Ok? Fofa, na verdade, o que significa? Significa forte, forte. Oportunidade, fraco. Ameaça. Ok? Análise SWOT ou fofa. Nós vamos utilizar mais fofa porque é o português, tá? Fora do Brasil, a gente encontra como SWOT. Tá? Então, olha só. Essa análise fofa são ferramentas, né? Que auxilia a definição da estratégia da empresa e leva em consideração tanto o ambiente interno quanto o ambiente externo. O que acontece? Quando vocês vão analisar, fazer uma análise fofa, é feito o seguinte, prestem bem atenção, são analisados de forma interna, pontos fortes e pontos fracos. De forma externa, oportunidades e ameaças. Ok? Então, é feito um quadro, né, onde você vai ter ambiente interno, pontos fortes e pontos fracos. E nesse mesmo quadro, ambiente externo, oportunidades e ameaças. Ok? Fácil, né? Beleza. Então, toda a análise SWOT, ela é feita dessa forma, né? Então, ela é feita através de análise SWOT, análise de pontos fortes e pontos fracos, tá? Beleza. Alguma dúvida aí, turma? Da análise SWOT ou da FOFA?
Ótimo. Bom, dando continuidade, né? Depois, essa semana, apresentação de trabalho já não, né? Depois vocês me recordam aqui. Mas dando continuidade, né? Ô, Carla, não, porque a oportunidade e a ameaça, ela é feita no ambiente externo. Porque o que que a gente tem que analisar como oportunidade e ameaça? A gente vai analisar como oportunidade e ameaça num ambiente externo, né? O mercado concorrente, igual você colocou aí, concorrência, né? A diferença de marca, isso é tudo oportunidade, né? Capacidade de pessoal, lógico, quando você analisa no ambiente externo, por quê? Porque é através do ambiente externo que você vai verificar, né? Se tem pessoas mais capacitadas, se seu pessoal é capacitado, se você pode, né, melhorar ainda mais seu pessoal, ok? Capacitá-los ainda mais, tá? Oportunidade, proposta inovadora, né? A pessoa traz aí para a empresa uma proposta, assim, de revolucionar o mercado, né, de atuar de forma diferenciada para maximizar os ganhos da empresa e minimizar, né, os custos, tá? Por outro lado, você vai ter aí uma análise das ameaças. Quais são as ameaças que essa empresa recebe? Quando a gente fala de ameaça, a gente tem que analisar o ponto, né, de forma externa, né, como ameaça. O que eu tenho de ameaça? Eu tenho a concorrência, né? O que mais que eu tenho de ameaça? Eu tenho novas tecnologias, eu tenho a globalização que a gente falou nas aulas anteriores, né? Porque, querendo ou não, abre o mercado para outras empresas, né? Até mais distantes e, às vezes, até com produto, mesma qualidade, com um custo menor, que ela pode fazer esse produto mais barato, né? O que a gente tem mais de ameaça? Mudanças regulatórias, alteração de lei, né? Que vai aí custar ampliação de imposto, de alíquota de imposto, né? Criação de novos impostos. Tudo isso é algo que vai ocasionar, né? Trazer ameaças ao ponto externo da empresa, tá? Agora, a, a, quando a gente fala de a análise interna, a gente vai falar o quê? Que a empresa tem pontos fortes e tem pontos fracos, né? Quais são os pontos fortes que a empresa pode ter, como exemplo, né? Atributos positivos internos, conhecimento do segmento, né? Tem X anos de mercado, vantagem tecnológica, todos os aparelhos são, né, de última geração, que todo mundo tem curso especializado para aquela área, tá? Os preços internos praticados pela empresa são preços competitivos, né? São preços, assim, abaixo do mercado, ou o preço melhor do mercado, né? Um preço, assim, bem competitivo mesmo, tá? E aí, dando exemplo também de pontos fracos, né? A gente pode analisar o seguinte: qual que é o ponto fraco da minha empresa? Olha, o ponto fraco da minha empresa é falta de quantidade de pessoal qualificado, eu não tenho a quantidade ideal de pessoal qualificado, ou a minha empresa aqui, a condição que eu tenho dela funcionar hoje, né, com equipe reduzida, tá, gente? Minha empresa hoje ela tem uma escassez de recurso, eu não tenho tanto recurso para investir, né? Não tem tanto recurso para explorar um melhor funcionamento dessa empresa, um melhor aproveitamento do que a empresa pode oferecer, tá? Instabilidade no fornecimento de produtos, instabilidade no fornecimento de matéria-prima. Então, quando a gente vai fazer uma análise, ambiente externo, oportunidade e ameaça. O que que você vê naquele ambiente externo que é uma oportunidade para a sua empresa, ok?
o que a gente vê naquele ambiente externo que é uma ameaça para a sua empresa. São 2 pontos. Análise interna, pontos fortes, né? Pessoal qualificado, tecnologia, produto competitivo, né? E conhecimento, né, de anos no segmento, e daí vai. E pontos fracos, né? Não tem capacidade, não tem muito pessoal qualificado, equipe reduzida, né? O custo mais baixo, né? Não tem como ficar desenvolvendo, né? Ampliando. Ok, gente? Alguma pergunta aí? Tranquilo, né? Não, então ótimo. Olha só, tá, joia? Qual que é a importância do planejamento estratégico para um negócio, né? Diante de um competitivo mercado atual, qualquer empresa ela tem que estar preparada para superar não apenas a concorrência, que a concorrência já não é pequena, né? Mas os próprios limites, né? Oferecendo produtos e serviços que estão além, né? Que possam estar além da expectativa dos seus clientes, né? Então, o planejamento estratégico é um componente que não pode faltar nesse processo, tá? A aplicação de recursos disponíveis visando o alcance de determinados objetivos, algo denominado estratégia, é conhecido do ser humano desde os primórdios, tá? E muito provavelmente, essa questão de estratégia já era, inclusive, utilizada pelos homens das cavernas, né, para capturar a sua presa, para saciar a sua fome, né, para aquecer o seu corpo, tá, gente? Então, provavelmente, para ele executar essa caça, ele agia de forma estratégica, tá? Desde então, né, desde dessa questão estratégica, né, dessa existência, desse surgimento de uma estratégia, é possível relacionar vários eventos que, de algum modo, influenciaram o pensamento estratégico ou foram por ele influenciados, né? Não sei se vocês já leram, né, mas um dos maiores estrategistas de guerra que já existiu, o Sun Tzu, né, estabeleceu os princípios da estratégia, né, inclusive em 1832 foi publicado, né, um livro sobre a arte da guerra, tá? Então, gente, apesar, né, da gente ver aí que essa estratégia ela é empregada há anos, tá? Foi só no século XX que estudiosos da administração eles elaboraram as primeiras teorias sobre planejamento dos negócios comerciais, industriais e governamentais, né? E aí, antes da gente falar da estratégia em si, a gente vai lembrar o seguinte, que mesmo, né, havendo uma estratégia para os negócios, também era importante, né, também se tornou, na verdade, importante a estratégia de gestão de pessoas, né? Por quê? Porque, como a gente vem batendo na tecla desde a da primeira aula, para que você faça uma boa gestão de pessoas, lógico que não na maioria das vezes, observando, porque eu sou um bom samaritano, que eu vou atuar dessa forma porque o meu funcionário vai ficar satisfeito comigo. Gente, até existe empresários que possam pensar dessa forma,
Mas vamos pensar o seguinte: primeiro ponto, eles são empresários, né? São empresários, então eles objetivam lucro, tá? Então, o que que eles vão pensar? Lógico, o planejamento estratégico de pessoas, no caso, a intenção dele não é que você seja tratado bem, até porque isso não é um requisito, né? Isso já é algo normal, que tem que ser tratado como normalidade para uma sociedade, né? Não existe essa questão de tratar o outro mal ou, né, destratar pessoa, porque a nossa cultura, né, nos ensina, pelo menos a minha, me ensinou que a gente tem que ter educação desde criança, né? Então, não é destratando um colega, um subordinado de trabalho, que eu vou alcançar, né, alçar voos mais altos, né? Então, não é essa a intenção quando a gente trata de gestão estratégica de pessoas, né? Não é tratar o outro bem, porque isso é obrigação, tá? Quando a gente fala de gestão estratégica de pessoas, que é importante haver essa gestão, é porque o empresário, o administrador, o gestor, ele vai conseguir ali delimitar, né, adequar da melhor forma possível para que a sua empresa tenha um menor custo e uma maior produtividade, pessoas qualificadas no local correto. Lógico que, aí quando a gente fala de adequar pessoas em posições, né, estratégicas da empresa, em posições adequadas para a empresa, a gente também, né, apesar de ser uma obrigação, a gente vê outros critérios, né, que devem ser tratados, tá? Até não vou falar das escolas estratégicas hoje, da estratégia hoje, ok? Mas eu queria colocar aqui o seguinte: o funcionário, né? O supervisor, o gerente, a pessoa que está ali, coordenador, né? Que está na frente de uma equipe, ela tem que ter a mesma visão do administrador, né? A mesma visão do dono da empresa, tá? Para quê? Para que essa empresa possa ter um respaldo, possa ter, né, uma, um destino, uma diretriz, caminhos traçados, né? E esse supervisor, coordenador, gerente, né? Tem diversas nomenclaturas para isso, não vai fazer diferença, ok? Mas, lógico que não é que eles vão abrir mão de seus direitos trabalhistas, né? Não é que eles vão defender a empresa com unhas e dentes, tá? A pessoa, para defender uma empresa com unhas e dentes, ela não precisa estar atuando em um desses cargos, né? Basta que ela seja um bom profissional, basta que ela faça seu serviço bem feito, que com certeza ela deve observar e tentar defender sua empresa vestindo a camisa da empresa. Porque se existe a empresa, existe o seu emprego, né? Então, olha só, essas pessoas que são, né, nomeadas para esses cargos de chefia, e aí começam a destratar funcionário na frente de outros funcionários, né? Começa a praticar atos de assédio moral com outros funcionários, né? Funcionários subordinados, começam a perseguir, começam a atuar de forma a dificultar que o funcionário, né, trabalhe ali naquela empresa, eles devem tomar muito cuidado, gente. Por quê? Porque hoje em dia, apesar da nossa legislação já prever a questão do assédio moral desde 1942 e 3, tá? Hoje em dia, isso é muito normal, né? Celular, câmera de segurança, né? O próprio colega ali que pode
testemunhar, tá? Então, assim, quem exerce um cargo de chefia, um cargo de confiança, um cargo de supervisor, né? Um cargo aí mais alto, um cargo de gestão, tem que tomar os devidos cuidados, tá? Não é que eu estou falando que tem que fazer coisa errada escondida, não é isso, gente. Tem que tomar os devidos cuidados, porque tem a hora certa de conversar com o funcionário, tem a hora certa de chamar a sua atenção, até para realizar uma reunião, né? A forma de se portar nessa reunião, a forma de se portar, aí sim, quando não só o gerente, mas todos os funcionários, em uma festa da empresa, né? Então, tudo isso, quem está aí num cargo, né, de coordenação, num cargo mais elevado na empresa, tem que tomar esses cuidados. Hoje é muito fácil provar assédio, hoje é muito fácil pedir uma indenização da empresa por motivos trabalhistas, né, gente? Então, esse cuidado nunca é pouco, tá? É bom, quando você tem aquele gerente ali que trata o outro mal na frente de todo mundo, você pode saber que ele provavelmente está insatisfeito com alguma coisa ou não é, tá? Não posso falar todos, até porque, né, são várias empresas no Brasil, né? Mas não é a pessoa mais capacitada para exercer aquele cargo ou, né, deve estar passando por algum problema, tá, gente? Ô, turma, eu vou parar por aqui e se alguém tiver algum questionamento agora no final, eu abro aí para vocês falarem, tá? E fazer a chamada aqui rapidinho.